Boa noite. Estamos aqui presencialmente na OAB de Balneário Camboriú para o lançamento do projeto Quarta na OAB. A partir desta quarta, todas as quartas-feiras, teremos eventos presenciais aqui na nossa sede, onde falaremos sobre temas de grande relevância para a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Iniciamos hoje com a palestra sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Venha participar você também. Doutora Juliette Ritz, vereadora, representando aqui o Poder Legislativo de Balneário Camboriú. Senhor Dr. Felipe Wolfram, subprocurador-geral do município de Balneário Camboriú e presidente da Comissão da Advocacia Pública desta subseção. Dr. Rodney Jorge dos Santos, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Balneário Camboriú. Doutora Alessan Bruna Radaeli, secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Balneário Camboriú. Dr. Marcos Emerson Christ, secretário-geral adjunto. Dr. Ramon Massaneiro, diretor tesoureiro e responsável pela comunicação. Dr. Márcio Pano, coordenador das comissões da Ordem dos Advogados, subseção de Balneário Camboriú e delegado da OAB PREV de Santa Catarina. Registramos ainda as presenças das seguintes autoridades: Vera Lúcia Gomes da Silva, dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de Santa Catarina. Daniela Carmo, Educação Corporativa Selvider. Elvis Rony Buchor, vereador, aqui representando o vereador André Meirinho. Newton César Pilau, do curso de Direito da Univale. Isadora Melo Guimarães Bat, presidente da Jovem Advocacia Estadual, Santa Catarina. Luciene Vieira, CDL de Balneário Camboriú. Bruna de Moraes Santos, delegada da CAASC. E Karine Okoshi, também presente aqui esta noite. Caso tenhamos deixado de citar alguma autoridade, sinta-se saudada, e se quiser fazer parte aqui do cerimonial, basta vir me procurar, por favor. Obrigada. Convidamos agora para proferir algumas palavras a senhora presidente desta subseção, doutora Emanuele Moraes Ormenese Carnevale. Olá, boa noite a todos e todas. Não só é o lançamento do projeto, como é o lançamento dessa equipe de microfones aqui, então a gente está se acostumando, E com a formalidade que me é peculiar, ou seja, que não há, eu queria que vocês se sentissem todos muito à vontade essa noite. Eu queria começar cumprimentando a minha presidente, a qual me sinto muito honrada pela sua presença aqui. A minha secretária-geral, que acho que é a primeira vez que vem num evento aqui da minha gestão, Não. Diga que sim. Tá bom, sim. Mas eu acho que aberto assim foi para os presidentes que estavam, eu acho. Mas assim, vocês podem se sentir realmente muito privilegiados pela presença delas. O nosso presidente, que é da casa, sempre presidente de Balneário Camboriú, hoje presidente da Caixa, Dr. Juliano Mandelli, a minha diretoria, coordenador-geral, os nossos representantes do Executivo, do Legislativo. Tenho certeza que a presença de vocês engrandece e soma muito ao nome OAB, que esse é um dos objetivos desse projeto, que eu acredito que vocês estejam ansiosos para saber o que é. Então, assim, realmente a gente quer elevar o nome OAB ao patamar que ele merece, ao patamar que ele deve ser reconhecido. Então, esse é um dos nossos objetivos com esse projeto. Então, eu não vou me alongar, vou declarar aberta essa solenidade
essa solenidade de abertura de lançamento, né, do nosso projeto e convidar todos para que de pé a gente possa cantar o hino nacional. Ipirangas, margens flácidas, e o povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou pra essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Passamos deste ato a palavra ao coordenador das comissões temáticas, Dr. Márcio Plano. Boa noite a todos. É muito bom ver a casa cheia mais uma vez, né? A gente sempre fala que a OAB é a casa dos advogados, que aqui vocês sempre são bem-vindos e que a gente sempre pede essa participação em massa dos advogados de Balneário Camboriú e é muito bom aqui a gente ver a presença de todos vocês. Queria falar aqui como coordenador das comissões temáticas, né, um pouquinho sobre esse nosso projeto. O que é o Quarta na OAB? Uma ideia do nosso vice-presidente, Dr. Roger dos Santos, que em conversa ele falou: por que a gente tem evento todos os dias na OAB, ou quase todos os dias, alguns eventos sexta-feira ou de segunda-feira, por que não centralizamos tudo na quarta-feira? Vamos fazer um projeto para a gente ter um evento aqui toda quarta-feira dentro da OAB e poder chamar os advogados para bater um papo, para fazer networking, convocar a sociedade para vir até a OAB, né? A gente abrir as portas da OAB também para a sociedade, para tratar de assuntos pertinentes aos direitos, não só para os advogados, mas também para o público externo, que precisa esse contato próximo da advocacia, né, de Balneário Camboriú. Então essa foi a ideia e surgiu o projeto Quarta na OAB. Esse projeto, então, a gente vai ter um evento a partir de hoje, toda quarta-feira às 7 horas da noite, teremos um evento aqui na OAB. Cada evento desse cada quarta-feira vai ser composto, vai ser realizado por uma comissão. Hoje na OAB de Balneário Camboriú a gente tem aproximadamente 43 comissões temáticas. Então temos assuntos aí de todas as espécies, todas as formas, todos os nichos de mercado. A gente tem assunto aqui dentro da OAB nas comissões temáticas. Então essas comissões vão se juntar, fazer em conjunto os eventos ou fazer sozinho o evento. Então vocês que estão aqui hoje já sabem, podem divulgar para os amigos, para os outros advogados, para os conhecidos, acompanhar as redes sociais da OAB e saber qual é a programação. Então toda quarta-feira podem chegar aqui às 7 horas na OAB, que vocês vão ter um evento sempre com pessoas de qualidade, assuntos pertinentes, interessantes,
Vamos buscar pessoas de fora também de Balneário Camboriú, de outros estados, para trazer para cá, para a gente poder prestigiar não só a advocacia também local, mas também trazer conhecimento e informação de fora. Esse também é o nosso objetivo. A gente agradece imensamente, hoje no auditório cheio aqui, a gente idealizou isso, foi fazendo, o tempo corre cada vez mais rápido, todo mundo ocupado com o seu trabalho, mas a gente conseguiu colocar em prática tudo. Graças a Deus deu tudo certo, né, Manu? Tem que agradecer muito aqui o empenho de todos os diretores, a diretoria, os funcionários da OAB, nossa cerimonialista aqui também, muito obrigado pela ajuda no projeto. Então, isso daqui é um projeto que a gente colocou em prática, que vai ser sucesso, vocês podem ter certeza, podem vir, a gente quer a casa cheia toda quarta-feira, espero vocês aqui novamente na quarta que vem, tá? E é basicamente isso. Eu vou passar a palavra para os demais aqui, para não alongar muito, e vamos falar um pouquinho mais depois que tiver dúvidas, sugestões de temas também, enviem para as comissões, participem das comissões temáticas, né? Quem é advogado e ainda não participa de uma comissão temática, fala com a secretaria e faça a sua inscrição, está sempre aberta a inscrição, participa, sejam ativos, estejam na OAB, tá? E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Agora sim, gostaríamos de ouvir o Dr. Rodney Jorge dos Santos, o grande idealizador desse projeto, por gentileza, né? Sua casa cheia aqui, a casa, né, maravilhosamente lotada. Como é que está a sua emoção essa noite? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Calma, ele vai indo. Isso. É gradativo. Inicialmente gostaria de cumprimentar a nossa presidente Cláudia Prudêncio, a Manu, tá em casa, né? Cláudia Prudêncio, está sempre aqui em Balneário Camboriú. Verdade. Mas sempre é uma honra poder contar com a doutora Maria Terezinha também. É sempre muito nos honra a Associação de Balneário Camboriú. Cumprimentar o nosso... Nervosismo? Cumprimentar o nosso, para mim, um guru, o grande mestre, aquele que nos motiva, que está aqui hoje, motivou, o Dr. Juliano Mandelli, presidente da CAASA, seu nome também, cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar as autoridades presentes. Esse tomate de emoção, né, coloca um projeto como se fosse uma indenização minha. Não é. Seja uma semente, gente. Não, justo. Eu vou iniciar com uma palavra chamada gratidão, né? Porque a gratidão inunda aqui meu coração, meu pensamento se volta a essas situações, porque nessa casa, com essas pessoas, a gente coloca uma ideia e a ideia toma uma amplitude, uma significação que só o amor e a dedicação de quem trabalha pela ordem pode explicar. Então, eu simplesmente lancei uma ideia. Por que eu lancei essa ideia? De onde é que veio esse insight? Saiu, presidente, da nossa conferência. Por que da conferência? Quem pode acompanhar, já fica o convite, né? Forçando o convite da nossa conferência, agora no dia 30 e 31 de agosto. Vocês vão ver que, capitaneada pela presidente Cláudia Prudêncio, a OAB, os destaques que vão ser os destaques da conferência, não são advogados, não são juristas, e sim pessoas, né, que falam sobre a vida, sobre o ser humano. E eu acho que isso é o mais importante em todas as relações que a gente pode viver. É o ser humano, esse amor, esse calor que a gente possa estar convivendo, né? A OAB, para mim, eu gosto de citar as áreas da vida, né? A gente tem a área financeira, a gente tem a área familiar, a gente tem a área intelectual, a gente tem a área da saúde, enfim, a área emocional, né? E eu tenho uma OAB para mim que eu consigo
fazer a junção de várias áreas no mesmo local. Eu consigo desenvolver a minha área profissional, gerando autoridade quando a gente está participando de algum evento. Eu consigo desenvolver a minha área intelectual, com a imensidão de cursos que a nossa OAB fornece. Eu consigo gerir a minha saúde física e mental, né, com os programas da CAAJ. E a social, então, nem dizer, né? Daí a gente convive aqui com amigos de verdade, alguns até viram família, né? A gente como se fosse irmãos. E foi pensando em tudo isso que a gente lançou. Por que a gente não faz um evento onde o advogado, o colega advogado, né? Na nossa sucessão nós temos 12.800 advogados inscritos. É bastante gente. Então, por que a gente não... E às vezes a gente faz um evento aqui, evento com comissões, com reino, dedicação, tem 4, 5, meia dúzia. Isso, né? Ninguém que está fazendo um evento fica feliz nessa situação. Daí a gente intercom, porque houve falha de comunicação, não chegou na ponta. Daí a gente pensou, poxa, de repente, fazer um evento sempre num dia fixo, né? Porque a gente tem essa possibilidade. Foi dito ali, nós temos mais de 40 comissões temáticas, né? Nessas comissões temos presidentes, vice-presidentes, temos membros, pessoas dedicadas a isso. Nós temos semestralmente 40 semanas úteis, uma semana para cada comissão. Então a gente pode instituir um dia na semana para que alguém pensou, quarta-feira eu vou fazer o quê? Lá no OAB tem alguma coisa. Lá no OAB vai ter um encontro, tem uns amigos advogados, pô, onde é que vamos conversar? Lá no OAB, quarta-feira, sempre vai ter um evento. Isso faz o quê? Faz com que a gente gere a credibilidade e está movimentando a OAB de forma constante, né? Mas também gera a possibilidade, e aqui faço mais uma vírgula, de agradecer novamente aqui a vocês que chamam de gurus, de mestres, porque eu tenho convivido na oportunidade de ser vice-presidente, aqui com as autoridades, a gente tem convivido na sociedade e a credibilidade que a OAB tem é fantástica. Então a gente pode ser ponte, pode ser tutor de várias causas importantes para a nossa sociedade. E tendo um projeto fixo, talvez as pessoas possam estar trazendo essas problemáticas, essas discussões para que a gente resolva aqui. Então, a ideia foi essa, né? Mas a gratidão da presidente Manu, quando ouviu o Márcio, toda a diretoria, né, que a gente faz reuniões toda sexta-feira aqui pela manhã, o Tomate, o Ramon, a doutora Alessa, encamparam isso de uma forma que foi surpreendente, né? E hoje nós estamos aqui realizando esse sonho, essa casa cheia, maravilhosa. Tenho certeza que vai ser assim com muitos eventos. Para mim, me resta de fato a gratidão. Né? Muito obrigado, presidente. Muito feliz. Obrigada, doutor Rodney. Com a palavra agora, a presidente da OAB de Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio, para proferir, então, seu discurso. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Quero aqui carinhosamente cumprimentar minha presidente, minha querida irmã de ordem, minha parceira, anos e anos nessa caminhada chamada Vida Oabiana, Manu, a sua pessoa toda da diretoria, amigos aqui que eu tenho anos e anos e que eu levo no meu coração com muito carinho. Quero cumprimentar a minha diretora que me acompanha nessa estrada durante 1 ano e 6 meses, viajando o estado de Santa Catarina. O ano passado foram 4 vezes, rodei o estado todo e agora já comecei pela 2ª vez. Doutora Maria Terezinha Herbes, que representa o nosso Vale, Alto Vale, Blumenau. Cumprimentar o nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, um grande irmão que a Ordem assim me presenteou, meu parceiro, que está ao meu lado nessa gestão e que, sem modéstia alguma, estão fazendo um trabalho incrível graças a essa parceria, essa cumplicidade e essa fidelidade entre OAB e CAASC, Dr. Juliano Mandelli. As pessoas de Vossa Excelência me permitem cumprimentar toda a nossa mesa aqui diretiva, os meus colegas advogados,
meus colegas advogados, nossos colaboradores, comunidade, todos em geral. Eu sou suspeita, né, em falar de Balneário Camboriú, porque todas as oportunidades que eu pude, aqui estive presente, não só nessa gestão, mas como em tantas outras, é um dos lugares que eu tenho um carinho muito, mas muito especial. Mas eu acompanhei a Manu há alguns meses contando, Rodney, da tua ideia. Ela toda feliz, me dizendo o que era o projeto, da quarta da OAB, e aí a gente discutiu por várias vezes, né? O que a gente imagina, o que pode melhorar do primeiro a tantos outros. E hoje eu estou aqui, parei tudo, saí lá do gabinete, estava em Floripa, os 4 meses para ter e vamos comigo, porque nós precisamos prestigiar, incentivar e apoiar não só este Marcinho, mas tantos outros projetos, não só de Balneário Camboriú, mas de todas as nossas sucessões. E aqui me identifico muito com esse projeto, digo por quê? Porque as nossas obrigações como gestores da nossa casa, nós sabemos, meu amor. Roger sabe, o Marcos sabe, todos nós sabemos. Defesas prerrogativas, defesa dos nossos honorários, mais vara, mais juiz, aumento de ativo, mas todas as nossas obrigações nós sabemos e nós estamos cumprindo à risca. Muito mais do que nos comprometemos. Mas tem algo que é muito caro e que não se finge. Tem que estar no ser humano, na pele, no coração e na alma. Que são exatamente movimentos feitos com amor, com cumplicidade, com empatia e com prazer de poder fazer. E quando se inicia o primeiro quarto no OAB, de tantas outras que acontecerão anos e anos a fio, nós não estamos falando das nossas obrigações, nós estamos indo além, trazendo a comunidade para dentro da nossa casa. E se a Manu me permite, eu quero fazer uma correção. Nós não temos que elevar o nome OAB patamar, nós já somos. A OAB de Santa Catarina, a OAB de Balneário já é referência no país. Porque nós somos gestores responsáveis, que nos dedicamos de segunda a segunda, 24 horas dos nossos dias à nossa instituição. Aquela que eu amo, Jaina, que hoje estou graças a tantas de vocês mulheres que me apoiaram, me ajudaram, porque nós temos amor à nossa causa. Mas além de fazer com que os advogados aqui se sintam pertencentes a esta casa, a sociedade, que nós já somos uma instituição respeitadíssima, mas a gente precisa que a comunidade, a sociedade, a população, todos, sem qualquer distinção, venha até a OAB e diga, poxa, não é que hoje o assunto sobre, e aí, sei lá, falarei sobre alagamento na rua tal, que todas as chuvas acontecem em Balneário Camboriú e nós temos problema de alagamento. Nem sei se tem, eu estou dando exemplo. Será que isso não interessa para a advocacia? Não interessa para a sociedade, para a comunidade? E aí, Rodney, para encerrar, por isso que eu digo, nosso pensamento é muito parecido. Tá que a gente não diga quem tu antes, diga quem tu és. E a Manu tem isso, tem essa alma leve, tem essa paixão pela casa como eu, tem esse amor pela advocacia como eu. Estávamos nós duas no colégio presidente e falei para ela, poxa, eu todo momento da minha vida, Pilar, o que há de alguém falar da minha OAB dos meus advogados, que eu vi uma leoa. E ela disse, não é que eu choro quando alguém fala? Eu também choro, eu fico enlouquecida. Porque a gente precisa desse amor de defesa da nossa causa. E esse amor, ele acontece quando a sociedade vem até aqui. A gente pode discutir um assunto que interessa a todos e todas. E aí, saem daqui e dizem, poxa, mas não é que a OAB é boa mesmo, né? É que ela fez mesmo, ela faz. Então, minha irmã, minha amiga, minha parceira, minha companheira de vida, Obiana, eu estou aqui para poder prestigiar não só o de hoje, mas de tantas outras quartas-feiras que a gente pode voltar, retornar, porque a gente aprende todos os dias com o sistema, todos os dias. Todos os dias eu entro naquele gabinete lá, ou em qualquer sucessão, em qualquer movimento, em qualquer lugar que eu vá, todos os dias, e eu volto com o meu caderninho com algo anotado a mais. E aqui não poderia deixar de anotar nesse meu caderninho a palavra amor. A palavra amor, Roger, é isso.
Vamos tratar as pessoas com mais amor, com mais carinho. A gente precisa disso, nós estamos carentes de abraço, de sorriso, de um aperto de mão, de um olhar dizendo assim, poxa, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? E isso é o que faz a diferença nas nossas vidas, na nossa caminhada. A gente olhar lá atrás assim, pô, não é que valeu a pena? Foi bom estar, né? Nessa época, nessa vida, ao lado de pessoas tão especiais como todos vocês, assim são para mim, né? Como Cláudia Prudêncio. Então eu queria aqui dizer que eu vim aqui divertida, vim aqui para prestigiá-los, dizer que eu sou fã da OAB de Balneário Camboriú, sou fã de todas as minhas OABs, porque cada lugar que eu vou eu falo isso, e dizer que é sentimento de mãe, é verdade isso, exatamente isso, e que eu me sinto em casa, eu estou muito bem, e acho que quando a gente se sente bem, quando a gente está em casa, a gente só deixa aqui um legado de tantos e tantas amizades que a gente leva, nós levaremos, né, que eu levo pro resto da minha vida no meu coração. Então, Manu, Rod, Marcinho, todos aqui, não quero nominar porque eu amo todos, o Ramonzinho, que é uma das minhas paixões da minha vida, né, um grande amigo, parceiro, trouxe a Isadora, representando a nossa Comissão Estadual da Jovem Advocacia, porque hoje os jovens advogados são 67% dos nossos 69 mil advogados, e ela precisa estar presente, os jovens precisam estar presentes, está aqui a nossa presidente da Comissão de Balneário, vocês precisam estar conosco, porque nós já somos, e vocês serão. Então, que eu respeito e minha admiração, como também pelas minhas já mais experientes. Como é que é o nome da minha advogada? A doutora Lídia, né, que já me pegou aqui, já me deu uma xingadinha, digo, calma que eu vou ver o que eu faço. Então, eu vou tentar resolver, e é isso, isto é OAB. OAB é isso, é calor, é amor, e é esse olhar direcionado ao próximo, né? Como se eu gostasse que olhasse para mim. Então, obrigado pela oportunidade, me chama tantas outras vezes que eu volto aqui para falar mais sobre a cobra, mas dizer que eu amo todos vocês, meu muito obrigado. Muito obrigada, doutora Cláudia. Aproveitamos para registrar a presença da doutora Joelma, presidente do Observatório Social de Balneário Camboriú. Chamamos agora o presidente da CAASC e ex-presidente desta subseção, Juliano Mandelli Moreira. Você quer ir lá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Permita-me todos da mesa cumprimentá-los na pessoa da nossa presidente, Cláudia Prudêncio, primeira mulher presidente da OAB de Santa Catarina, né, com todo o nosso apoio, com todo o nosso incentivo, não só por ser mulher, mas por ser uma excelente advogada, uma excelente gestora, uma excelente liderança e dirigente de ordem. O presidente Cláudia tem um carinho enorme por Balneário Camboriú, não de agora, há muito tempo, e eu tenho um particular carinho também, porque me ajudou na minha eleição quando eu concorri a presidente aqui em Balneário Camboriú, e isso eu jamais esquecerei, como tem uma importância histórica para esse prédio, né? Quem foi as gestões anteriores sabe quanto que ela contribuiu, enfim, o apoio não é de agora, é de há muito tempo, então preciso fazer esse registro de agradecimento, minha presidente. Cumprimentar o OAB de Balneário Camboriú e todos os demais presentes aqui na pessoa da nossa presidente Emanuela, a nossa Manu, né? E falar que vim totalmente despreparado, não vim nem com a farda de advogado, foi pela surpresa que era o evento de hoje, eu não sabia do que se tratava o evento de hoje, então agradeço muito pelo convite. Por estar aqui, por presenciar esse ato histórico. Praticamente uma convocação, né? É verdade, não, mas eu estou sempre à disposição. E parabenizar toda a tua equipe pela iniciativa, pela ideia. Balneário Camboriú sempre na vanguarda, sempre com projetos pioneiros. Ontem estivemos em Florianópolis, no segundo Congresso de Direito da Moda. E Balneário Camboriú foi a primeira subseção do Estado a criar uma comissão de direito da moda, e
com todo aquele preconceito e com toda aquela desinformação das pessoas que achavam que moda era se vestir bem, né? Mas não, nós temos uma indústria da moda na região pujante, né? Brusque é um polo industrial muito forte, então saiu daqui a primeira comissão, como saiu daqui, eu vejo a Patrícia, o projeto OAB por Elas, é um projeto que foi originado aqui dessa mesa, né? Hoje estou atualizado com todo o apoio da presidente Glória Provencio, como saiu daqui também. E eu vejo a presidente do Observatório Social, onde está aqui, mas há 10 anos atrás, quando não se falava de Observatório Social, aqui nessa casa nós discutimos a criação do Observatório Social em Balneário Camboriú, hoje é algo que existe no Brasil inteiro, né? Como foi daqui também, eu acho que a Cissa estava na Cibalc, criamos o Fórum das Entidades, né, para debater com a sociedade civil os interesses do município. Então, ver um projeto como esse, né, pioneiro, eu tenho certeza que vai ser copiado pelas demais sucessões, porque é uma missão institucional da OAB. Como a presidente falou, nós temos que assistir o advogado, cuidar do advogado, disciplinar, regulamentar, mas nós temos uma missão de estar ao lado da sociedade. Então, fica aqui o meu registro de agradecimento, parabenizando a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Juliano. Com a palavra, e em nome do Executivo Municipal, doutor Felipe Wolfram, subprocurador-geral do município e também presidente da Comissão da Advocacia Pública desta subseção. Muito boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma alegria muito grande estar presente aqui hoje. Um desafio falar depois da nossa presidente Cláudia e do nosso querido amigo Juliano Mandelli. Em nome das nossas presidentes, Emanuele e Cláudia, quero estender meus cumprimentos aqui a todos os integrantes da mesa. Em nome do Dr. Newton Pilau, pessoa que me deu a primeira oportunidade no exercício do direito da advocacia, quero cumprimentá-lo em nome de todos os advogados aqui presentes e dizer que fico muito feliz em hoje estar representando aqui o município, na pessoa do nosso prefeito Fabrício de Oliveira, a quem deixou um grande abraço a todos e parabenizou pela belíssima iniciativa, que por um conflito de agenda, infelizmente, não pôde se fazer presente, mas fez questão, tá, de deixar um abraço a todos e um cumprimento. Tá? E quero agradecer aqui também o nosso procurador-geral do município, Eduardo Krivinkel, que na verdade a palavra era dele, mas gentilmente me concedeu essa oportunidade como presidente de comissão. Obrigado, Eduardo. E quero aqui parabenizar, porque hoje é um dia de festa, uma iniciativa como essa da OAB, que sem dúvida nenhuma é acertada, porque eu falo como presidente de comissão da nossa dificuldade de fazer eventos espaçados, da nossa dificuldade de um evento ter um corpo, de um evento que tenha efetivamente a participação da comunidade. E essa iniciativa da OAB na quarta é uma iniciativa muito inteligente e que com certeza não só a classe de advogados vai ganhar, mas também os estudantes, viu, doutor Pilau? A comunidade acadêmica e também a comunidade, a sociedade como um todo, porque a OAB, com toda certeza, está disposta de portas abertas para toda a comunidade. Então, deixo aqui as minhas felicitações e parabéns pela diretoria por essa iniciativa. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigada. Gostaria de também registrar a presença de Marco Aurélio Petrelli, representante aqui da diretoria da Cibalc. Obrigada. Bom, nesse momento passamos a palavra à presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Balneário Camboriú, doutora Emanuele Moraes Ormenese Carnevale. Só para ser do contra, eu vou falar. É só um pouquinho, Lídia. É que realmente quem participa da OAB sabe que eu não venho muito ao público falar. Sempre falo da mesa junto com os meus amigos, mas eu tenho hoje poucas palavras para dizer, mas quero dizê-las de pé. E eu lembro quando nasceu
essa quarta na OAB. Estávamos conversando, acho que o Rafael, o Pelezão estava junto também, e a gente falou, vamos coordenar de alguma forma esse movimento das comissões. Essa ideia veio do Rodney e ela foi, na mesma hora, abraçada pelos outros diretores. Não só abraçada pelos outros diretores, aí caiu no colo do nosso coordenador das comissões. E fizemos uma reunião com todos os presidentes de comissões e passamos as ideias para eles. E falamos, vamos? Porque são 40 semanas, nós somos em 6. A gente não ia dar conta de fazer. E os presidentes de comissões falaram, vamos. E a gente acreditou, porque aqui nessa casa, há muito tempo eu aprendi isso, a gente não faz nada sozinho. Nós somos um grupo. E eu tenho para dizer para vocês, e que grupo de qualidade. Que pessoas incríveis que eu tenho do lado aqui, presidente. Os presidentes de comissões, os nossos representantes dos conselhos municipais, nossos delegados da Caixa, nossos conselheiros estaduais, todos se dedicam com a palavra que vocês dois falaram, no amor. Eu amo a minha instituição. E não é de hoje. E em alguns momentos que nós falamos aqui, principalmente a cerimônia de entrega de credencial, que é uma que eu realmente guardo no meu coração, é sobre felicidade. A gente precisa fazer isso com felicidade, o nosso ofício com felicidade, porque o nosso ofício é difícil. Não é fácil ser advogado. Não é fácil enfrentar o judiciário. Não é fácil enfrentar os cartórios, enfrentar as demandas dos nossos clientes. Não é fácil administrar prerrogativas, fiscalização, processos éticos disciplinares. Não é fácil. Então ainda você vem dizer para fazer isso com felicidade? Sim. Porque se você decide fazer isso com felicidade, você vai fazer isso de uma forma mais leve. E é assim que a gente vem levando esse 1 ano e meio de gestão. Eu posso dizer que já estou um pouquinho mais, né, Juliana? Mas faço isso porque amo, não quero cansá-los de mim. Mas não posso ter amor para dar e não estar aqui. Provavelmente eu não farei parte da diretoria um dia, mas eu estarei aqui. Porque eu amo essa casa. E eu amo essa casa, como a doutora Cláudia falou, prerrogativas, fiscalização, isso é nossa obrigação. Nós estamos agora numa campanha do 5º e eles falam, né? Isso é nossa obrigação. Então, isso é nossa obrigação. A gente não tem que aqui falar que eu vou vir trazer técnica para vocês. Nós temos a ESA que faz isso com uma competência tremenda. Então, assim, desde o começo da nossa gestão, nós conversamos e tivemos essa expressão em comum para fazer esse diálogo com a sociedade de uma forma mais intensa. Pelo nosso perfil dos diretores de hoje, não que os outros não sejam, né? Mas a gente tem esse olhar para a comunidade de uma maneira aonde, quando a gente faz o juramento e coloca a justiça social, a gente leva isso muito a sério. A gente fala assim de rua alagada aqui presente. A gente fala de estação de tratamento de esgoto. A gente fala de catadores de lixo. A gente fala de plano diretor. A gente fala sobre como construir uma cidade melhor. Não só por os advogados, principalmente para eles, porque é para eles que nós estamos aqui. Mas para que a vida deles seja melhor, a gente precisa pensar na comunidade e na sociedade como um todo. A gente precisa ter uma visão macro do que é Balneário Camboriú. E isso é a quarta na OAB. A quarta na OAB nasceu de todas essas comissões que existem, que são 42, nós já temos pedido para abrir mais 2. E nós vamos abrir, porque a gente acredita na iniciativa do advogado e se o quarta na OAB vai servir para alguma coisa, vai servir para que nós apoiemos sim os presidentes de comissões para que eles façam o melhor que eles têm para fazer. O que eles precisam? É de dinheiro para um coquetel? É de dinheiro para trazer uma pessoa de fora? A gente vai atrás. O que eles precisam? É que a gente esteja aqui, que a gente ligue convidando as pessoas para estar aqui, a gente vai fazer. Vocês, presidentes de comissões, contem com a gente. Vocês, pessoas da comunidade, contem com a gente. Nós estamos aqui para servir. Todos vocês sabem que o que nós fazemos é voluntário.
E se é uma coisa que me deixa feliz e faz com que eu acorde todos os dias e venha aqui sorrindo, é esse auditório cheio. Então, assim, eu queria deixar no coração de vocês a vontade de estar aqui na quarta na OAB. Algum grupo de pessoas vai estar cuidando do que vai acontecer naquela quarta. Então, quando você estiver pensando o que vai fazer, como o Rodney falou, eu preciso fazer uma reunião com alguns advogados ou conversar, vai ter alguém aqui esperando vocês, vai ter um conhecimento. Então, tragam, divulguem e façam parte. É isso que eu convido vocês para fazer nessa noite. Então, eu declaro não só encerrada essa primeira parte, né, que é o lançamento, como declaro lançado o projeto Quarta na OAB. Agradeço demais a todos vocês que abraçaram essa ideia, aos presidentes de comissões, a todas as autoridades que estão aqui, porque eu não vou nominá-las também, porque eu vou esquecer alguém. Agradecer a nossa primeira ideia, porque nós finalizamos agora o lançamento e já vamos começar com a mão na massa. O nosso primeiro Quarta na OAB é sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós convidamos pessoas maravilhosas para virem aqui falar um pouquinho para vocês do que pode ser, porque vocês podem ter certeza que todos vocês contribuem já para o desenvolvimento do nosso planeta de alguma forma. Porque Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não sou eu que vou falar, são as especialistas, não é meio ambiente, não é reciclagem, é muito mais que isso. É educação, é justiça. Então, nós fazemos parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, sejam todos sempre bem-vindos, todas as quartas-feiras na OAB. E assim, eu agradeço imensamente essa mesa maravilhosa, que me orgulha muito, e essa plateia, que vocês podem ter certeza que hoje meu coração está feliz de ver vocês, cada um de vocês aqui, por ter acreditado nesse projeto junto com a gente. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, presidente Manu. Com certeza o auditório vai ter que ser ampliado, né? Imagino. Convido a todos agora para tomarem assentos, pois daremos início ao primeiro evento do projeto Quarta na OAB, que tem como título Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tantas declarações objetivas e tantas manifestações proativas, é difícil falar, né, sobre movimento ODS, sobre advocacia, sobre ter uma casa cheia numa quarta-feira à noite, mas quero agradecer em nome da nossa presidente, doutora Emanuele, o convite e a oportunidade de termos aqui como primeira palestra a questão do movimento ODS, dos 17 ODS voltados para a advocacia, porque eles são a base para o desenvolvimento dos trabalhos das nossas comissões na subseção. Então, eu não vou me ater à questão dos ODS, porque para isso nós temos aqui uma mesa com experts no tema, que são a Luciene, a Camille e a Dani, né? O que eu vou falar aqui rapidamente é o porquê da advocacia e a ODS caminharem juntas. Então, o que a advocacia e os 17 ODS têm em comum? Surpreendentemente muito. Ambos estão trabalhando para alcançar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Ambos reconhecem a importância do Estado de direito para o desenvolvimento e igualdade. E, em conjunto, estão trabalhando para fortalecer as proteções legais e o acesso à justiça para todas as pessoas, em especial para as mais vulneráveis e as que vivem à margem da sociedade, reduzindo barreiras de direitos jurídicos e humanos, o que na prática todos nós já fazemos de uma forma ou outra quando atendemos um cliente, quando damos uma orientação, quando respondemos um questionamento, quando ajudamos um colega, um vizinho, o recolhimento de um animal de rua, quando ajudamos uma pessoa em situação de vulnerabilidade, como são os moradores de rua, quando molhamos uma planta. Tudo isso é ODS. Um exemplo disso é o trabalho conjunto para o acesso à justiça
e ao Estado de Direito, que é o ODS 16, e que desde já, aproveitando a fala da minha colega e amiga Luciene, eu quero registrar aqui um pedido à nossa presidente e ao nosso coordenador de comissões, para que a nossa comissão colegiada de signatários passe a ser comissão de pacto global pelo movimento ODS. Atitudes como essa mostram que as parcerias e aproximações inovadoras, como as com o escritório de advocacia, e aqui todos nós temos no nosso escritório, seja ele físico ou virtual, podem ter um papel crítico no apoio a esforços para o entendimento e cumprimento dos 17 ODS. Sem instituições fortes, sem acesso à justiça e ao Estado de Direito, muitas pessoas serão deixadas para trás. E nós, enquanto advogadas e advogados, fizemos o juramento de prestar atendimento jurídico, legal e moral a todo ser humano. Reconhecer a importância disso e de ter os direitos humanos e a igualdade no centro do seu trabalho é a fundamental para a adequação à nova advocacia, a qual vemos hoje a 4.0, 5.0, quiçá 10.0. Como podemos observar, os 17 objetivos estão ligados, de uma forma ou de outra, às novas relações da abordagem do direito mais acessível, mais próximo e conectado com as dificuldades e realidades da sociedade. O direito que não se restringe à integração de novas tecnologias e às atividades jurídicas, e que visa somente otimizar processos com o aumento da produtividade, mas um direito feito por aqueles que querem estar na vanguarda de uma melhor gestão e conexão com as mudanças que estamos vivendo. Se conectando melhor com a sociedade, tendo uma maior atenção às iniciativas que visem a preservação do meio ambiente, mostrando uma preocupação maior com o desenvolvimento sustentável para dar sua verdadeira contribuição para a melhoria das relações interpessoais, comerciais e ambientais. Então, esse é o nosso convite, recado e quiçá o legado da nossa subseção de Balneário Camboriú. Obrigada. Vou aproveitar, já que o presidente da casa, né, eu sinto super à vontade, assim, eu também não gosto de formalidades, então vou ficar aqui na frente de pé, se me permitem. E até para ser um bate-papo, para ser, na verdade, muito mais a ideia aqui é muito trazer esse ODS, que tanto fala sobre esse ODS, o que tem a ver quando a gente pensa no projeto, né, de quartas na OAB, e o que dessa pauta toda dos ODS a gente consegue, eu tenho certeza que nos 40 e poucos encontros que vocês podem fazer aqui, vocês vão conseguir pegar uma meta das 669 metas, são 45 encontros, tem 669 metas, alguma coisa vai bater, né? E tenho certeza que vocês conseguem fazer essa conexão tranquilamente, né? Então, só me apresentando, enquanto a gente está com um problema de internet, meu nome é Camille, sou de Brusque, do ladinho de vocês também. Minha formação é em serviço social, mas sou casada com advogado. E sempre falo para ele que ele tem que participar mais das coisas da OAB, porque eu sou muito do voluntariado, né? Então eu estou como voluntária há 14 anos no movimento ODS Santa Catarina. Minha formação então, serviço social, especialização na área de responsabilidade social empresarial, e hoje eu faço mestrado aqui na Univale na área de sustentabilidade, com foco em ODS, com foco em SG. Então, é o meu mundo, né? Aquilo que vocês colocaram, né? É o que me move, é o que eu tenho de fato de paixão trabalhar com o desenvolvimento sustentável. E aí eu começo. Me ajuda aí, só passar. Isso. Eu começo trazendo um pouquinho, né? Quando a gente fala, sabe, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente tem que começar a entender o que, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, o que é esse desenvolvimento sustentável, né? Então, lembrando que esse é um conceito que veio lá na primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em 1970, e depois foi elaborado um relatório que se chama Nosso Futuro em Comum, o relatório de Brundtland, também bem conhecido, e ele vai trazer um conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então,
encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Ou seja, hoje a gente usufruir dos recursos que a natureza dispõe aí para a gente, de forma que as futuras gerações elas também deem conta disso. Né? Eu sempre falo que não é só, né, as futuras gerações, a gente quando ficar velhinho também. Né? A gente também quer ter futuro, quer ter acesso à água, quer ter acesso a muitas coisas futuramente. Pode passar. Então, em 2015, a ONU ela definiu essa agenda dos ODS, eu acho que é também chamada de Agenda 2030. Essa Agenda 2030, na verdade, é um documento formalizado e dentro dessa agenda existem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, 193 países, inclusive o Brasil, né, assinou esse pacto lá junto à ONU em 2015, decidindo por um plano de ação para a erradicação da pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Então, de fato, os ODS eles são uma ferramenta para a gente atingir a construção de um planeta muito mais justo, inclusivo, sustentável. E que ele não vai ser possível se a gente não tiver parcerias. Né? Então, assim, o tempo inteiro essa agenda vem falando das parcerias intersetoriais, das parcerias da sociedade com as empresas, com as universidades, e inclusive das parcerias dos países mais desenvolvidos com os países menos desenvolvidos. Né? E uma coisa que é bacana ressaltar também é essa agenda ela está pautada inteirinha em direitos humanos. Então, só por isso, advogados já estão totalmente conectados com essa agenda. Né? Então, entendendo assim, por mais que a gente tenha essa agenda definida lá em 2015, mas ela não nasceu, não caiu de paraquedas em 2015, na verdade, né? Então, a gente teve ali a primeira conferência do meio ambiente, que aconteceu em 72, que foi a Conferência de Estocolmo, onde começou a se discutir essas questões que a ciência vinha trazendo, né? De entender que, as empresas não podem mais sair usufruindo aí os recursos da natureza como se tudo fosse regenerado. Né? Tem que haver um cuidado nesse sentido, porque os recursos são finitos, não são infinitos. Né? A gente tinha muito aquela ideia de que tudo durava para sempre, e não é bem assim. Né? A ciência vem provar para a gente que não é bem assim. Então, depois de 87 vem esse relatório, que vem trazendo esse conceito do desenvolvimento sustentável. Daí a gente vem, né, para Rio 92, eu imagino que pela idade de algumas pessoas aqui, assim como eu, devem lembrar de Rio 92, depois quando eu vou falar pro pessoal, assim, nossa, o pessoal nem nasceu em 92 ainda, né? Então, a Rio 92, ela vem novamente aí, trazendo esse debate, né, das questões, especialmente das questões climáticas, desses temas de desenvolvimento sustentável, para a agenda pública, ali onde nascem muitos órgãos, na verdade, também internacionais e nacionais. No ano de 2000, a ONU ela lança o Pacto Global da ONU, lembrando que a ONU ela nasceu com foco em direitos humanos e o Pacto Global ele foi criado com foco para as empresas. Então, o Pacto Global trabalha aí a questão de direitos humanos, trabalho de direitos humanos, direitos trabalhistas, a questões ambientais e combate à corrupção, com foco bem para as empresas. E também naquele momento foi lançada uma agenda que eram os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou 8 jeitos de mudar o mundo. Não sei se alguém chegou a conhecer essa agenda, que era um dos quadradinhos, assim. Ela era muito focada em políticas públicas, tá? Então, uma agenda, para quem é de Itajaí, né, quem tem acesso a Itajaí, por exemplo, na época tinha o selo social de Itajaí, foi criado a partir dessa agenda dos ODMs. Né? Se a gente for pegar, também é uma agenda que ela foi criada com foco em países menos desenvolvidos, o foco tem foco na erradicação da pobreza. Né? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a questão da erradicação da pobreza ela é extremamente necessária, né? Porque a partir disso ali a gente tem impacto em todos os outros aspectos. Depois, em 2004, foi lançado um documento de 3 siglas que se fala muito hoje. Quem é do direito empresarial aí deve ter acesso, ESG, Environmental, Social and Governance. Né? Então, em 2004 é lançado esse documento através do Pacto Global da ONU, junto com instituições financeiras, né, internacionais, e dizendo também, olha, vamos... pessoal do dinheiro, pessoal, né, que tem acesso a recursos, a investidores, enfim, a bancos, na hora de vocês repassarem esse recurso para as empresas, em vez de olhar
só se ela tem um bom caixa, vamos olhar como é que está a atuação social, como é que está a questão, e a atuação social muito no sentido assim, vamos olhar como começar do básico, né? Como é que está a questão trabalhistas, né? Do pessoal que trabalha nas organizações. Como é que elas estão em relação à atuação das legislações ambientais, né? Como é que está a questão da governança dentro dessas organizações? Então, o ESG vem olhar para isso. 2012, a terceira conferência aí, né, que aconteceria a cada 20 anos, não aconteceu no ano passado, né, para acontecer. Então, foi 2012 a conferência, a Rio Mais 20, e onde, de fato, a Rio Mais 20 ela vem trazer aí o debate dessas questões relacionadas a essa agenda do desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode ver, inclusive, que o Brasil é um grande protagonista nessa agenda do desenvolvimento sustentável, né? Porque foi na Rio 92, depois na Rio Mais 20 também, que esses temas todos foram abordados. Em 2014, a ONU fez aí uma pesquisa online com diversas pessoas, né, para entender desses temas de desenvolvimento sustentável, o que eles achavam que era mais importante de estar colocando dentro de uma agenda. Então, aqui é importante também, depois no próximo slide eu vou mostrar, mas que nessa agenda dos ODMs foi a primeira vez que foi pensada uma agenda global. Então, assim, e aí foi definida lá em cima, né? Lá na ONU, os caras se reuniram e definiram 8 objetivos para mudar o mundo. E esses objetivos, o foco era em países menos desenvolvidos, porque queríamos acabar com a pobreza. Esse era o grande foco. E aí viram que deu muito certo, porque a gente estabelece objetivos, esses objetivos têm metas, e essas metas têm indicadores. Então foi uma agenda que, olhando para o nível global, ela deu certo. Então vamos replicar essa ideia também para quando a gente vai falar de desenvolvimento sustentável. Só que ao falar de desenvolvimento sustentável, eu não posso falar só dos países menos desenvolvidos. Afinal de contas, os países mais desenvolvidos são poluentes, são extremamente consumidores, né? Então assim, todo mundo tem que vir para essa agenda do desenvolvimento sustentável. E aí, então, em 2015 é lançada essa agenda, e também um outro evento muito importante que aconteceu em 2015 foi a COP de Paris, que vem tratando toda essa questão, né, das mudanças climáticas aí que estão em voga até hoje. Então, essa é a ideia da agenda. Então, a gente passa de uma agenda de 8 objetivos para uma agenda de 17 objetivos. Aqueles lá não foram alcançados em sua totalidade, logo foram absorvidos nessa agenda aqui também. Tá? Pode passar. Só. Volta mais um. Voltem para esse por frente. Voltar. Isso aí. Então, só lembrando que essas agendas elas têm uma temporalidade, e essa fala é importante. Então, assim, essas metas e esses objetivos eles teriam que ser alcançados em 15 anos e agora mais 15 anos. E a gente já está no meio do caminho, né? Eu já falo que a gente já não tem mais 7 anos, porque a gente já está em julho. Né? Para 2030 a gente não tem mais 7 anos. Então, é bem importante isso, porque em 2019, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia, foi lançada uma pesquisa, e nessa pesquisa foi, eu acho que foi em nível Brasil, mas assim, do total de pesquisados, só 30% disseram que tinha alguma ideia sobre ODS, o que era ODS. Desses 30%, 11% disseram que eles conheciam um pouco, e apenas 1% que fazia alguma coisa sobre isso. Então, aí a gente chega hoje, né, em 2023, e a gente tem um monte de gente que não conhece essa agenda. E quando a gente vai olhar para essa agenda toda, a gente vê, nossa, a gente faz um monte de coisa sobre isso, e a gente poderia fazer mais, a gente poderia inclusive olhar para esses indicadores e ver, nossa, quanto que a gente pode estar contribuindo. E até anotei no meu papelzinho que quando vocês pensam em fazer isso aqui, dá para olhar para essas metas. Assim. Para cada ação que vocês vão vir fazer aqui na quarta-feira,
a gente vai trabalhar água. A gente tem ODS com metas que trabalham a questão da água, e o que a gente, enquanto OAB, consegue contribuir? E uma coisa que é super importante também, é uma agenda que não dá para ser feita sozinha, então assim, chama a parceria, né? E aí a gente coloca o movimento também à disposição de vocês, mas assim, é parceria com o governo, com outras instituições, com outras empresas, com outras associações, né, de profissionais, enfim. Acho que para a gente conseguir dar conta dessa agenda sozinho, a gente também não consegue, mas quanto mais força, melhor. Pode passar. E aqui só colocando, né, que essa agenda ela trabalha com 5 P's da sustentabilidade que a gente fala, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o tripé da sustentabilidade, né? Triple bottom line, uma linguagem bem empresarial, assim, né? Então a gente fala do tripé da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico. E essa agenda, se a gente for pegar, né, o verdinho, o roxinho e o laranja, a gente tem ali o tripé da sustentabilidade, que é o planeta, as pessoas e prosperidade olhando para a questão financeira. Só que para a gente ter isso, tem que estar pautado por paz e por parcerias, né? Sem um estado de paz, a gente não daria conta, né? Sempre brinco. Se a gente tivesse agora, aconteceu uma guerra agora, ninguém vai lembrar. Nossa, será que eu desci lá do meu prédio com o lixo reciclado para colocar para caminhão levar separadamente? Não, eu quero mais cuidar da minha vida, né? Então eu preciso de um estado de paz e promover as sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E a questão das parcerias, que a gente não vai conseguir essa agenda sozinho. Então, essa é a cartilha de bingo dos ODS, né? Eu tenho professor da FGV que fala assim, que isso aqui parece uma cartilha, uma cartela de bingo. E aí, quando a gente vai olhar para as empresas geralmente elas vão colocar nos seus relatórios, né, de sustentabilidade, relatório social, enfim, que as ações que elas fazem são assim, né? Vamos olhar, a gente já faz 5. A gente tem que chegar nos 17, não sabe nem o que tem nos 17, mas a gente precisa ganhar esses 17. E aí, vão lá, bota um milhozinho, né, na cartelinha de bingo, como se fosse essa a ideia dessa agenda. E não é, né? Então, assim, aqui é só para poder mostrar para vocês que essa agenda de desenvolvimento sustentável, ela vai falar de temas como erradicação da pobreza, erradicar a fome. Daí, quando ela fala em erradicar a fome, ela fala muito em agricultura familiar também, né? Saúde de qualidade, e aqui é qualidade de vida, não ausência de doenças necessariamente, né? Eu sempre falo, eu moro em Brusque deve ser, se não a top 5, as top 10 do Brasil em acidentes de trânsito, né? Então, se dentro da minha organização, dentro do meu escritório, qualquer lugar, eu faço uma ação ou faço um projeto relacionado à educação para o trânsito, eu estou contribuindo com uma meta do ODS 3 que fala em reduzir o número de mortes por acidentes de trânsito. Então, assim, é entender o que essa agenda traz e como que eu consigo trazer isso para dentro também da minha atividade. Educação de qualidade. Vocês fazem vários projetos, né? Não conheço muito, mas eu sei que a OAB faz muitos projetos, inclusive na escola, fazer algumas coisas. Quando vocês fazem esses projetos, tem lá metas no ODS 4 que estão relacionadas a esse projeto. Então, é muito... Eu leio o que é essa meta e de que forma que eu consigo contribuir ainda mais com essas ações. Igualdade de gênero, né? Fico feliz em ver que a gente tem aqui uma presidente mulher, na presidência estadual também uma mulher, então assim, a igualdade de gênero vem trazendo muito isso. As mulheres assumindo cargos de liderança, porque isso a gente olha muito nas empresas, né? A gente vários presidentes de empresas muito orgulhosos em falar pra gente assim, nossa, mas todas as minhas gerentes, elas são mulheres. Mas e o CEO, né? E o diretor, e o conselho de administração, e o conselho fiscal? Aí é tudo homem. E aí como é que a gente vai pensar um projeto para as mulheres dentro daquela empresa, assim, quem assina, quem é o dono da caneta é homem, né? E aí aqui não só a questão de ser homem, mas de todas as outras diversidades que essa agenda vem trazendo também, né? Um outro ODS vai falar sobre água potável e saneamento, né? Já se fala muito, se todos os governantes eles dessem conta dessa pauta de saneamento básico, a gente dava conta do mundo, dos problemas do mundo, na verdade, né? Porque o saneamento básico ele influencia muito na questão de educação, na questão de saúde, de acesso ao mercado de trabalho, enfim, né? Energias renováveis e acessíveis, aqui falando muito aí das energias renováveis que a gente tem disponibilizado, que a gente
buscar outros meios de acesso a energias, né, que não só os recursos fósseis. Trabalho digno e crescimento econômico, e aqui vem muito forte a questão de... a gente fica falando, né, legislação trabalhista parece uma coisa tão óbvia, né, em 2023 no Brasil a gente fala sobre isso, mas muita coisa não é atendida, né, então assim, essa agenda vem falando sobre isso. Indústria, inovação e infraestrutura, então como é que a gente consegue usar as inovações a favor da sustentabilidade também dentro dos processos produtivos, reduzir as desigualdades, e aqui olhar para todas as diversidades também, as desigualdades dentro dos países e entre os países. Vem falando muito da questão, né, dos imigrantes que a gente acaba recebendo aqui, como é que a gente consegue ter, com que eles tenham acesso, né, a trabalho, educação, enfim, a informação. Cidades e comunidades sustentáveis, e aí como é que a gente transforma, né, as nossas cidades cada vez mais sustentáveis também. Produção e consumo sustentáveis, e aí vai falar muito do, aqui eu sempre falo, aqui no 12 é muito o eu, né? Como é que eu consumo, como é que eu produzo, como é que eu descarto o meu resíduo, né? Se eu olho para isso, se isso é importante para mim ou não, né? Ação climática, que muito foco do que a gente faz que tem impacto aí na natureza, proteger a vida marinha. E quando a gente está falando em Balneário Camboriú, é a praia de vocês, né? Sempre quando eu vou falar com escolas, especialmente mais para a região afastada do litoral aqui do nosso estado, eu sempre falo para eles, olha, se a gente trabalhar com 6 da água, a gente tem impacto no 14, que é o mar, né? Quando eu trabalho com qualquer projeto, que seja um projeto de educação, de consumo consciente, que aquele resíduo ele não vá parar no bueiro, que não vá parar no rio, ele não vai parar no mar, né? E depois vai ter impacto na saúde, que vai ter impacto, né, em vários outros ODS também. E proteger a natureza, proteger a vida terrestre, daí que impacta muito, né, a questão das questões climáticas mesmo, né, que acontecem, os eventos climáticos, que isso tem impacto na nossa vida. E o 16, paz, justiça e instituições eficazes, que vai falar muito, além da questão de paz, mas também a questão de combate à corrupção, né, ter instituições com transparência, né, o próprio Observatório Social trabalha muito forte esse tema também na sua atuação. E o 17, que é basicamente parcerias aí, né, que nada disso vai acontecer se a gente não tiver parcerias. Uma outra forma de a gente olhar para essa agenda, né? Porque se a gente olha assim, nossa, o que eu tenho a ver com isso ali, né? E eu gosto muito dessa representatividade da agenda dos ODS, porque ela vem com esse olhar de que a gente vive, né, em algo maior aí, que é o ecossistema, né? Então, e às vezes é interessante porque as pessoas não conseguem olhar por que eu tenho que cuidar do meio ambiente, né? O que o meu negócio tem a ver com isso? Então, quando eu estou entendendo que eu estou dentro de algo maior, aqui está falando, está chamando de biosfera, e daí é muito interessante a gente falar assim, muitas pessoas falam, a gente tem que cuidar do planeta para a gente, para o planeta não se extinguir. Desculpa, mas não é o planeta que vai se extinguir, é o ser humano, né? O planeta viveria super bem sem a gente aqui, a gente que está abusando dele, né? Então, o que a gente tem que fazer é cuidar do meio ambiente para que a nossa vida continue se perpetuando, né? Então, ligado a essa questão do meio ambiente, que é um ambiente maior, onde a gente está inserido, ele conecta 4 ODS, que estão diretamente vinculados, mas que eles são interconectados, né? Dentro desse meio ambiente, dentro dessa biosfera, existe uma sociedade, e aí ele vai trazer os outros ODS que estão conectados, e dentro disso a gente tem uma economia. Então, vai estar linkando muito mais a questão das empresas, enfim, né? Então, esse é o elo que liga um com o outro, que é a questão das parcerias. Então, sempre é importante, quando a gente vai olhar para essa agenda, a gente não pode se ater só um quadradinho ali, né, no ODS 10, por exemplo, né, de redução das desigualdades, mas a gente tem que descer um pouquinho, que ali essas metas são 17 ODS, mas são 169 metas, né? Então, entender. Bem, de repente, lá no ODS 16 tem uma meta que a gente vai trabalhar, então tudo bem, se cada um pegar uma meta para trabalhar, a gente vai ter um planeta melhor. O trabalho pela meta, às vezes, para chegar depois. Exato. E aí, existem esses
indicadores. Só lembrando assim, que essas metas elas foram definidas globalmente, tá? Mas cada país trouxe isso para o seu território. Então aqui no Brasil a gente tem as metas brasileiras, e quem fez esse trabalho foi o IPEA e o IBGE. Então elas são conectadas, mas assim, aí traz muito para a nossa realidade mesmo. Diagnóstico, né? Diagnóstico, isso. E aqui eu trouxe, assim, né, falei, vou dar só uma olhada por cima, assim, não estava com muito tempo para precisar muita coisa, assim, mas quando a gente vai falar com o público da OAB, né, o que eles têm a ver com essa agenda, assim, né, então eu trouxe, assim, bem rapidamente algumas metas, e para vocês entenderem que tem muita coisa aqui que vocês estão diretamente relacionados, né, então a gente tem uma meta, por exemplo, do 5.1, eliminar todas as formas de discriminação de gênero. A meta 5.2, eliminar todas as formas de violência de gênero. A 5.5, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e igualdade de oportunidades para a liderança. A meta 16.1, reduzir significativamente todas as formas de violência. A 16.3, fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça a todos, especialmente aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. A 16.6, ampliar a transparência das organizações. A 16.5, reduzir substancialmente a sonegação fiscal, a corrupção, o suborno em todas as suas formas. A 16.10, assegurar o acesso público à informação. Quanto que vocês levam de informação nos projetos que vocês desenvolvem junto à comunidade, né? A meta 12.5, ações de prevenção, redução, reciclagem e reuso de resíduos. E aí olhar lá para dentro do meu escritório, por exemplo, da empresa que eu trabalho, será que todo dia a gente está usando um copo? Não, a gente usa pelo menos uns 5 por dia, né? Porque a gente vai lá. Assim, como é que eu consigo, em vez de eu ter todo mundo usando uma garrafinha dessa aqui, eu ter uma jarra, essa jarra ser enchida e a gente não precisar usar esse resíduo aqui todos os dias. Então, são coisas simples no nosso dia a dia que a gente pode pensar na questão da reutilização, da redução, né? A meta 8.7, erradicação do trabalho em condições análogas ao escravo e redução do trabalho infantil. 8.8, reduzir o grau de descumprimento da legislação trabalhista, né? Então, assim, trouxe só, botei assim sublinhado para a gente poder visualizar que vocês fazem muita coisa e que está conectado com essa agenda. O que a gente precisa é conhecer essa agenda e fazer esses links, né? E depois pensar, nossa, então, lá no meu escritório, lá na empresa que eu trabalho, essa vai ser a nossa bandeira, é com isso que a gente vai estar trabalhando. Para que a gente possa apresentar o relatório disso, para que possa justamente ter o diagnóstico do que está acontecendo, porque se a gente faz e não apresenta o relatório, o mundo não vai ter uma ideia de como está andando os objetivos. Essa é a ideia. E aqui, quando a gente vai falar sobre esse ESG, né, que é a Agenda Ambiental, Social e de Governança dentro das empresas, hoje, cada vez mais, ela está conectada com essa agenda dos ODS. Né? Então, assim, quem hoje permeia aí pelo mundo empresarial, vai ouvir falar muito sobre esse ESG. E cada vez mais os próprios financeiros, enfim, os bancos, eles estão exigindo essa conexão, né? Bem, dentro do ESG, quais são os ODS que vocês estão atendendo. Então, esse aqui faz uma conexão bem bacana para a gente poder entender, até inclusive, assim, quando a gente fala do ODS 5, ele tem um impacto no social, mas ele tem um impacto na governança. Por quê? Lá na governança, como é que está a questão do acesso das mulheres a cargos de alta liderança, conselhos, enfim, né? E essa agenda existe, né? Mas não adiantaria de nada essa agenda existir lá na ONU se a gente não tiver ela aqui, que a gente chama no território, né? A territorialização dessa agenda. Então, aqui no Brasil existe um movimento, que é do qual nós aqui participamos, que é o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, né? Então, ele existe em outros lugares também. Então, é um movimento social formado por voluntários, caráter apartidário, ecumênico, plural, né? E faz parte aí de uma rede nacional com núcleos em 15 estados brasileiros também. E a nossa missão é mobilizar pessoas e organizações catarinenses em prol dessa agenda. Então, aqui é onde a gente já está, né, acontecendo no Brasil. Já tivemos em mais lugares antigamente, mas, né, hoje está se retomando um pouquinho dessa agenda
agenda em outros estados. A gente sempre tem um orgulho de dizer que em Santa Catarina somos um exemplo de governança em relação a essa agenda também aqui no movimento. A gente trabalha aí, né, com diretrizes fundamentais, então a gente tem de fato aí a questão da colaboração, integração e sinergia, respeito às autonomias, franqueza nos diálogos, construção de confiança. Isso para a gente é extremamente importante, né, essa confiança nas relações entre as parcerias que a gente promove dentro do movimento. Trabalha para ações concretas e de fato a gente sempre propicia essa questão da escuta ativa. E a nossa causa, então, é a agenda. Esse é o nosso modelo de governança. Então, hoje a gente tem uma coordenação estadual, do qual eu faço parte, aí, eleita a cada 2 anos. Como a gente foi crescendo assim, né, muito durante esse tempo todo, e por ser voluntário, a gente não dava conta de estar andando por esse estado todo, que é gigante, a gente tem, né, as nossas coisas para fazer também. Então, a gente criou a formação dos comitês locais, que são o que a gente coloca que são os nossos braços que acontecem aí no estado. Já que a gente não dá conta, a gente tem em vários municípios os comitês locais acontecendo. Como a gente recebe recurso para se manter nesse movimento, para poder desenvolver as nossas ações, a gente tem empresas que aportam recurso financeiro para a gente para desenvolver as ações. A gente tem o Conselho Fiscal, justamente para dar transparência, né, a toda essa atuação. E cada um que se torna aí membro do movimento, a gente chama de signatário. Então, aqui é onde a gente está hoje, no estado de Santa Catarina. Os branquinhos ali são onde a gente tem o comitê, e os outros vermelhinhos é onde a gente tem signatários nos municípios aí no estado como um todo, né? A gente ainda tem uma demanda bem grande de atuação, né? O nosso foco, assim, a gente quer ir mais para a região do meio-oeste, assim, né? Da região serrana ali, porque de fato onde a gente tem um dos piores PHs do estado, então a gente tem que ter uma atuação mais forte lá em relação a isso, mas a gente tem uma dificuldade também de se conseguir signatários naquela localidade. A gente pode ver que o nosso litoral é super atuante no movimento, como sempre foi, na verdade, né? E aqui em Balneário, então, a gente tem um comitê, do qual as meninas estão aqui representando o comitê também. Esses são os nossos números. Então, aí era eu e mais 15 pessoas em 2009 que começamos esse movimento. E a gente viu, ficou assim, impressionado quando a gente chegou ali em 2020, na pandemia. Tudo acontecia de forma presencial, e agora, né? Como é que a gente vai se virar, né? Os 30, assim. E pra gente foi uma grata surpresa o quanto que a gente cresceu com o uso da tecnologia que já estava aí, né? A gente só não sabia usar ela a nosso favor, assim. Então, a gente de 2020 para cá, né, cresceu muito. Hoje, esse número de hoje mesmo, né? Estamos com 1.524 signatários no movimento. Pode passar. Então, os nossos signatários, eles são distribuídos aí, né? De empresas, instituições de ensino, organizações da sociedade civil, organizações de classe, pessoa física e poder público. Tá? Então a gente vê que a gente tem um grande número de pessoas físicas participando do movimento, isso é muito legal. E depois disso a gente tem bastante empresas. E a gente tem feito um trabalho árduo aí para trazer cada vez mais o poder público. E quando a gente fala dessa agenda dos movimentos sustentáveis, a gente está falando de políticas públicas, né? Então, nada mais óbvio, né, do que a gente trazer eles para dentro desse movimento também. Então, a gente tem trabalhado aí dentro dos nossos objetivos, né, para cada vez mais realizar ações para engajar mais pessoas e organizações, fortalecer os nossos comitês locais, aparecer cada vez mais para o país, né, que a gente sempre fala, a gente brinca internamente, né, a gente precisa cacarejar, né, porque a gente faz muita coisa e a gente não fala do que a gente faz, né, e é cacarejando aí que a gente, de fato, consegue esse engajamento de outras organizações e pessoas também, para que a gente possa ampliar o nosso número e alcançar cada vez mais catarinenses. E hoje a gente tem visto assim, que somos todos voluntários, a gente já chegou no momento agora de profissionalizar as nossas atuações. Assim, né? Cada vez mais a gente tem pessoas querendo vir para participar do movimento, mas é um voluntário que não está preparado para ser um gestor daquele comitê local, enfim, então a gente também tem que trabalhar muito nesse sentido de profissionalizar esse voluntário para atuar de acordo com a nossa atuação, com as nossas diretrizes.
As nossas ações, então, o movimento ele trabalha aí com alguns eventos durante o ano. Em maio, a gente tem a Semana ODS em pauta, que a ideia é muito a gente disseminar conhecimento sobre isso. Então, a gente faz várias lives que ficam disponíveis aí no nosso canal do YouTube. A gente tem a campanha ODS, que acontece no mês de setembro. O ODS na prática, que é no mês de setembro também, as organizações elas têm a possibilidade de mostrar o que elas fazem em relação aos ODSs. O ODS Think Tank é um grupo de estudos aí formado por especialistas para a gente discutir pautas ligadas aos ODS. Então a gente chama pessoal de universidade, especialistas para trabalhar com isso e com foco bem forte assim, em políticas públicas. Diálogos pelo desenvolvimento sustentável, então são eventos online que a gente acaba fazendo também. A ação dos ODS é um bate-papo virtual, onde a gente, quem é signatário do movimento tem essa possibilidade de apresentar suas ações em lives. O Prêmio ODS Santa Catarina, né? Então, quem é signatário, a cada 2 anos a gente tem o Prêmio ODS, então se você realiza um projeto bem bacana, você pode participar do Prêmio ODS, que é reconhecido a cada 2 anos no movimento. Esse ano ele vai acontecer no Fórum. O Fórum ODS Brasil, que a gente está na nossa 3ª edição, vai acontecer, anotem na agenda ali, né? 26 e 27 de outubro lá na Alesc. A Alesc vai ser parceira da gente desenvolver esse evento lá. E a proposta é a gente faz ele a cada 2 anos, né? E a gente busca, de fato, estimular o debate, o intercâmbio de conhecimento acerca dos ODS. A gente tem tido em torno de 500 pessoas, né, participando dos nossos eventos quando eles acontecem, então isso é super bacana. E esse ano a gente vai falar sobre a questão da água, nosso tema central vai ser água, então como a água perpassa por todos esses 17 ODS, né? Então vai ser bem bacana também, fica o convite para vocês estarem participando. E não saiu um negocinho ali, ó, mas a gente tem em função da nossa atuação e toda a credibilidade que o movimento tem, o Pacto Global da ONU, em 2021, convidou o movimento para ser o Hub ODS Santa Catarina. A gente ficou super feliz, porque em todos os outros estados onde acontece o Hub ODS está ligado à Federação da Indústria. E aqui no estado de Santa Catarina eles convidaram o movimento por toda a nossa capilaridade, toda a nossa atuação e toda a nossa governança em relação a essa agenda dos ODSs. Então, quem participa do movimento também pode participar do Hub ODS junto ao Pacto Global. O Acordo Cidades 2030 é uma ação, um programa que a gente fez em parceria com o Programa Cidades Sustentáveis de São Paulo, para tentar trazer aí o poder público para dentro do movimento e entender como que essa agenda conecta com as políticas públicas. Saiu ali, ó. Duplicou. Pode passar. A gente também conseguiu, junto ao Congresso Nacional, a instituição da Frente Parlamentar Mista para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Conseguimos aqui no estado de Santa Catarina a frente, junto à Alesc. Somos convidados aí para integrar a Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social da Alesc, também, que a certificação da Alesc ela é para empresas. E eles convidaram o movimento, já que os ODS é um dos critérios lá de pontuação da certificação. Então, esses são os nossos apoiadores, né? Sem essas empresas, a gente não seria capaz de fazer nada aqui no estado de Santa Catarina. A gente tem a cota sempre, né? Diamante, ouro e prata. Pode passar. E eu termino, antes de passar a minha fala para as meninas, que eu vou falar um pouquinho do movimento aqui em Balneário Camboriú, que eu gosto muito dessa frase, né? Do Puma, que é o fundador da escola Schumacher, que é uma das escolas de ecologia e sustentabilidade mais vanguardistas da Inglaterra. Ele fala que por detrás de cada problema ou desafio há oportunidades e pessoas capazes de promover mudanças significativas. Precisamos nos responsabilizar e fazer parte desse processo. E não apenas a gente pode ficar ali a passeio, observando o que os outros vão fazer para resolver cada uma dessas dificuldades sem se comprometer. Saber e fazer aquilo que de fato nos cabe. Então, a gente tem uma agenda que é extremamente ambiciosa, né, extremamente ampla, mas se a gente olha para essa agenda, ficou muito claro na fala de vocês aqui na mesa, né, anteriormente, me veio muito essa mensagem dele, o que nos cabe, né, de fazer para que a gente
gente consiga de fato melhorar esse mundo a partir da nossa atuação aqui enquanto OAB também. Então, deixo aí a mensagem e passo a palavra para as meninas que vão falar um pouquinho aí do comitê aqui de Balneário Camboriú. Tá bom? Obrigada. Alguns de vocês, como vocês já me conhecem, né? Eu quero dizer para vocês uma coisa, por que eu entrei nesse movimento? Eu sou amiga pessoal, a gente estudou no mesmo tempo. Eu e Mariana Winters, que é a presidente do OAB do Paraná hoje, né? Nós somos contemporâneas e eu comecei então a seguir o trabalho dela quando ela era vice-presidente e daí vi que existia lá um movimento chamado Pacto Global na OAB do Paraná. E aí foi muito impressionante que eu vi eles mostraram uma foto assim, ó, garrafas de vidro, todos os lixos. Eu falei, mas o que é isso? Então eu quero dizer para vocês que a primeira vez que o CIEM entra em contato com o ODS foi através de uma OAB do Paraná, através de Mariana Winters, que agora é presidente e que tem desenvolvido um trabalho muito grande. Eles têm lá um prêmio ODS dentro da advocacia. Eles têm 2 livros lançados, eu trouxe um, que é o Pacto Global do ODS, escrito por advogados. Esse aqui de 2018. Está bem bacana, vou deixar aqui para vocês verem todos os trabalhos escritos por advogados do Paraná, do que eles têm feito dentro desse campo, todos, o que nós fazemos de fato, mas como nós podemos melhorar. Eu queria contar essa história para vocês, dizer que isso não é uma coisa nova, né? Como aqui a Camille falou, é uma coisa que acontece, que a gente já devia estar trabalhando e por que a gente tem que trabalhar. Eu acho assim, ó, a gente quando fala assim, eu sei lá, eu tenho uma cesta de alimentos aqui para essa família, mas falta educação, né? Falta saúde. Então, assim, quando a gente pensa que todos os problemas que a gente tem, que a gente enfrenta e que a gente vê na nossa sociedade, eles estão interligados. E como a gente pode realmente fazer com que eles se colem e que a gente possa fazer a solução, né? A solução é coletiva. A solução só passa pela coletividade e só passa por a gente ligar todos esses pontos. E quando a gente conhece que é uma agenda, mas que na verdade é um plano de ação, é um plano para você trabalhar. Para você trabalhar pessoa física, a empresa, o seu escritório e também o governo, todos juntos trabalhando para que a coisa aconteça. Se a gente não, só o governo fazer não vai adiantar. Quantas vezes a gente vê coisas minhas que o governo faz, inclusive leis maravilhosas, a gente tem uma Constituição maravilhosa, mas se a gente não fizer, não é? Então a gente tem que fazer essa cola. E esse plano, ele consegue fazer essa cola. E ele faz isso de uma forma muito limpa, muito transparente, muito clara. A gente está um pouco atrasado, a gente teve uma pandemia, talvez a gente não consiga em 2030, mas muita coisa a gente pode fazer. Quero dizer para vocês que aqui no Balneário Camboriú a gente está trabalhando, a Esther Fergossi não pôde estar aqui, ela é presidente do Instituto Rogério Rosa e também é presidente do comitê, o Instituto Rogério Rosa ligado ao Embraer, que é uma empresa signatária. Aqui em Balneário Camboriú nós temos vereadores, nós temos a OAB, nós temos a Unimed, nós temos cartórios, a Univale, né? Nós temos a Cibalc, nós temos um monte de empresas, de organizações ligadas ao movimento e trabalhando por isso. Nós nos reunimos, nós fazemos projetos, nós estamos pensando em água, nós estamos falando de água aí do Rio Camboriú já há uns 2 anos. Esse ano nós vamos trabalhar bastante com economia, nós vamos falar sobre, a gente está falando sobre catadores, a gente está falando sobre educação, isso eu quero que a Dani fale também. Então, convidar todos vocês, pessoas físicas, a serem signatários, convidar os seus escritórios, convidar as pessoas que vocês conhecem para a gente conhecer, falar mais. A gente está disposto aqui. Eu quero agradecer, Manoel, quero agradecer, Jair. Eu estive aqui falando sobre cuidado de gênero no dia 8 de março do ano de 2022 e eu falei aqui, só falta para a OAB ser signatário no ODS. Porque a gente faz tanta coisa, a gente precisa empoderar as meninas, eu lembro que eu falei sobre isso. E agora vocês me chamaram aqui, eu sou culpada mesmo. Então, assim, quero dar então mais uma ideia para vocês. Conheçam mais, sabem, participem, é gratuito, acho que não falamos isso, é gratuito. Nós temos esses patrocinadores, os
site é fantástico, o conhecimento que se traz também, os contatos também. Vocês vão ter desde Balé Bolshoi até Porto Nave, todas as empresas do governo, são todos associados signatários. Se você tem lá dentro uma pessoa para você conhecer o que faz, o que eles fazem, então esse é meu convite, agradecer a oportunidade, uma honra mesmo estar aqui nesse dia tão importante, nesse lançamento para vocês, né? A gente trouxe a Camila, porque a gente sabia que, a gente falou, Santos de Casa não faz milagre, Camila, vem pra cá. Mas a gente queria dizer que é porque a gente queria realmente mostrar o quanto nós estamos honrados com vocês, né? Com o trabalho que vocês fazem, não só isso, mas assim, de fato agradecidos porque a OAB faz aqui para a nossa cidade e tem feito pelo Estado, especialmente são fantásticos e a gente sabe que pode contar com vocês sempre. E isso para a gente é uma alegria, inclusive aqui no movimento. Então, boa noite. Eu agradeço também a presença de todos vocês. É uma honra poder vir aqui falar para a OAB sobre ODS. Queria fazer uma ressalva que o nosso comitê tem o nome de Balneário Camboriú, mas ele é Balneário Camboriú e Camboriú. Então é importante isso, que fique bem claro que a gente está aqui nessa OAB, como a gente está na OAB de Camboriú, e que o importante é que a gente faça essas parcerias mesmo. Não é uma cidade ou outra, elas são coladas, né? Mas o nosso comitê atende a todos. A minha entrada no movimento ODS foi por um trabalho que eu fui prestar para a Secretaria de Educação de Blumenau. A gente está à frente da Selfie da Educação Corporativa, que trabalha com treinamento, desenvolvimento humano e organizacional, e a gente foi prestar um serviço para eles. E eles falaram, a gente precisa atender o ODS 4. Eu falei, precisa o quê? Nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar o que era o ODS, o movimento ODS. Na hora eu me tornei signatária e eu tenho um entendimento que é um pouquinho diferente, assim. É que para mim todas as ODS são transversais, principalmente a 4, que é a educação. Então, uma impacta na outra inevitavelmente. Então eu, quando fala aí, eu vou trabalhar a ODS 3, que eu também trabalho, que é saúde mental, né? Saúde e bem-estar, a gente trabalha em saúde mental, vai impactar em quase todas as outras, se não em todas. Então é muito gratificante, a gente não precisa trabalhar uma, ou a gente pode achar bonito colocar uma, mas a gente transversalmente vai trabalhar todas. E aí a gente se vê fazendo parte desse movimento, como a Camille falou, às vezes no que a gente faz em casa, descer com o lixo, separar o lixo, atender dar uma cesta básica, dar uma consulta jurídica para uma pessoa que não tem condições, isso é ODS, isso é amor, isso é ser humano. Então, para mim, falar de ODS é falar de amor. Bom, quebrando o protocolo sem formalismos, eu gostaria de chamar a nossa presidente à mesa. Geina, só uma pergunta para quebrar mesmo. Eu não ouvi vocês falar em site, não tem um site que a gente possa... Esse é o meu pensamento, porque a gente não mostrou o site. Eu preciso ajudar o seu como é que chega para ser signatário, né? É o nosso site sc.movimentods.org.br. Aí tem um linkzinho que é torne-se signatário, daí pode ter a opção pessoa física ou jurídica. Na pessoa física, tu preenche lá o documento e já está ok. Na pessoa jurídica, a gente só precisa que o responsável da organização responda, assine, para dizer assim, lá na organização X é a Camille que vai ser a nossa representante, para ele poder assinar para a gente ter essa formalidade mesmo, né? Mas fora isso, aí lá tem também assim, quais são os deveres, o que tu tem que fazer para participar e tal. Então, só de modo assim, muito rápido, né? Para ser signatário, que a gente pede que participe de no mínimo uma reunião do comitê local onde acontece, que a gente sempre pede, se possível, participe de todas, né? Porque a proposta do movimento é a criação de rede, né? Uma vez por ano você tem que entregar um relatório que já é pré-formatado, então você vai colocar lá quantas reuniões do movimento tu participou, da Assembleia Geral, que é online, a gente faz ela online como prestação de contas das nossas atividades anualmente. Tem que, na campanha ODS, que o movimento encaminha para o
signatários, a gente faz isso da coordenação estadual para todos os signatários. A gente tem uma campanha toda formatada, assim, das mídias digitais. Então, só tem que disponibilizar isso, né, dentro teu público de relacionamento, enfim. A utilização no site do selo, quando tu se torna signatário, tu recebe um selozinho. Está no final da apresentação. Ah, não. Não, vocês estão ali, né? A gente está falando do site. Tá. Então, ó, signatários. No site tem ali, ó, faça parte, tá vendo? Ó. Faça parte, porque aderir os compromissos, como aderir, as dúvidas, tá? É tudo aqui, né? Uma segunda pergunta. Pode falar. Aceito sugestões também? No modelo todo? Vou falar sobre tecnologia com você. Ótimo. A gente adora um signatário que quer entrar para ajudar. Não, perfeito, tá? Então, assim, basicamente é isso. Então, não tem custo para participar do movimento, né? Aí a nossa proposta é sempre trabalhar com rede. A gente tem um escritório de advocacia, que é o Gouveia dos Reis do Florianópolis, que é um dos parceiros para o movimento. Porque a gente, como a gente tem todos os contratos com as empresas, enfim, né, que são aí apoiadores oficiais do movimento, a gente agora está lançando o nosso código de conduta do movimento, que a gente não tinha, e a gente viu essa necessidade, a gente está profissionalizando algumas coisas, então a gente sempre precisa de um advogado na nossa vida, né? Então, a gente tem um escritório de advocacia que inclusive é um pro bono aí, de parceria do movimento. Só um comentário, eu não vou falar sobre advocacia e nem direito. Não, tecnologia. Eu queria, antes de agradecer, dizer que o responsável pela apresentação do relatório e de fazer a nossa inscrição é o nosso conselheiro, Dr. Wander. Nós temos um comitê dentro... Vem aqui, doutor Wander, vem aqui, por favor. Cumpriu o ODS 4, que é o igualdade de gênero, só para mulheres. Vamos ver, Wander, para que os homens não se sintam desprestigiados. A igualdade de gênero. Nós temos um comitê, o qual eu também convido vocês a fazerem parte. A OAB Balneário Camboriú é signatária, apresentou o relatório, recebemos o selo, né, no convite ali vocês podem ver que a gente recebeu o selo, e se a gente recebeu o selo é porque a gente apresentou o relatório e cumpriu as metas ali que precisava para isso. Então, eu fico muito feliz realmente de estar nesse lançamento falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A convite da Lu, eu fui numa apresentação da STEC, que não pôde vir hoje aqui, e eu me apaixonei pelo tema. Todo mundo aqui sabe que eu sou tão apaixonada pelo tema. Porque eu acredito que isso possa fazer diferença real, né? Isso faz a diferença real. Então, assim, agradecer a Jaína, que foi a quem falou, será que a gente fala do décimo do lançamento? E o Rodney já comprou. Como eu falei para vocês ali antes, né? Nós somos realmente um grupo, né? E esse grupo, você tem voz. Então, venha, participe, faça a tua parte. Já vou quebrando o protocolo, como a gente sempre faz. Cissa, posso encerrar e já fazer o convite, então? Eu gostaria, então, de agradecer as nossas companheiras aqui do comitê, agradecer o nosso comitê interno, na pessoa da Jaína e do Wander, temos outros também que participam já. Agradecer a presença de todos vocês nesse lançamento, que vocês possam ter pelo menos uma quarta do mês ali, essa quarta eu vou na OAB, porque alguém legal vai estar lá falando de alguma coisa bacana e talvez tenha até alguma coisa para comer. Então eu acredito que para que a gente feche com chave de ouro essa noite, que particularmente foi muito feliz, eu convido todos vocês para irem até o nosso terceiro andar ali e apreciar o coquetel e que a gente possa continuar esse bate-papo lá, fazendo esse networking, cumprindo o ODS 17, né? E que assim a gente possa fazer todos os dias. Muitíssimo obrigada a todos, boa noite. Muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso evento aqui na OAB de Balneário Camboriú. E se você também tem uma ideia, se você é da comunidade, tanto advogado quanto da sociedade em geral, venha, procure uma das nossas comissões, dê a ideia e vamos fazer juntos a quarta na OAB.